Olá, sejam muito bem-vindas ao Labres Podcast. Eu sou Juliana Ramos. E eu sou Larissa Angelino. Esse é o episódio 33 e o tema é... Sair do armário não acontece uma vez só. Então, todo mundo fala sobre o dia que saiu do armário, né? Sempre as pessoas, geralmente, pessoas héteros, perguntam pra gente... Como que foi geralmente, né? Tipo, como foi seus pais e tal, essas coisas. Como vocês sabem, né? Nós somos duas jovens adultas lésbicas. E todo mundo, enfim, conta fala sobre esse momento, né? De sair do armário, como se ele fosse um momento único, né? Como se ele só realmente acontecesse uma vez e que isso resolvesse tudo que vem depois. Quando a gente fala de filmes, por exemplo, né? A gente tá vendo um filme e aí chega esse momento ápice do filme, né? Enfim, que o personagem ali, ele vai falar pros amigos ou vai falar pra família e tal. E parece que... É uma ideia que é definitiva. Sim. Que depois de se assumir, a gente não precisa se reassumir várias vezes. E aí isso acho que acaba também trazendo para as pessoas, assim, que não fazem parte da comunidade, que isso só acontece uma vez mesmo, né? Sim. E que, por exemplo, quando essas pessoas perguntam pra gente sobre esse momento X, né? A gente não retorne pra ele, a gente não esteja, sei lá, de certa forma, revivendo aquilo, né? Enquanto a gente tá contando. É que no decorrer da vida a gente constrói outras relações, né? Não necessariamente só contar pro nosso ciclo familiar, né? Porque, na verdade, assim, eu entendo que como se assumir não é uma obrigação, né? Até porque héteros não se assumem. Exato. Mas, assim, dentro da sociedade que a gente vive, né? Existe esse momento que a gente conta pras pessoas sobre nossa sexualidade. Uhum. E aí não é só esse momento, né? Depois a gente começa a ter relações em outros lugares, né? Outros ambientes, como trabalho, faculdade, e aí, de certa forma, a gente tem que sempre se assumir, né, de novo, porque quando a gente trabalha, às vezes a gente fica, quando a gente tá procurando emprego, assim, né, que eu acho que é o ponto que é mais delicado. Sim. Que aí você fica pensando, nossa, será que aquela empresa ali, ela vai aceitar quem eu sou, né? E aí você fica com medo de falar, né, às vezes. Sim. Né? Acho que nem é aceitar, eu acho que é realmente não fazer disso uma questão. Sim. E se vai realmente ser um espaço que seguro. Vai acolher. Então tem essas situações que a gente vai vivendo ao longo da vida, né? E eu sinto que esses momentos são difíceis, que a gente tem que, no caso, se reassumir. A gente inventando essa palavra. A gente inventando essa palavra. Porque... que são difíceis a gente se reassumir quando são pessoas que a gente já criou um certo tipo de vínculo. Por exemplo, no trabalho, sei lá. Você já criou algum tipo de relação, né, assim, tipo, pô, eu gosto dessa pessoa, essa pessoa é legal comigo e tal, tipo, dá pra ver que essa pessoa, ela é uma pessoa querida. E aí essa pessoa pergunta, né, tipo, você mora sozinha? Seu marido e tal, porque as pessoas já pressupõem que a gente vai ter ali... Vai se relacionar com o sexo oposto. Mas isso é quando a mulher, né, não é desfém, eu acho. Que quando é desfém, as pessoas ficam tentando o tempo todo arrancar de você uma coisa que é natural. Esse fato, né? Tipo, nossa, eu acho que ela não, acho que não. Sei lá, não sei. Talvez seja. Então parece que vira em volta, né? Se torna até quase um sorteio pra saber qual é a sexualidade, né? Que a pessoa quer que você fale como se fosse, nossa, eu sabia. Uhum. Entendeu? Só que isso deveria ser uma coisa natural, né? Como as pessoas, elas tratam pessoas heterossexuais, elas deveriam tratar pessoas que têm outras orientações sexuais, né? Isso é um pouco constrangedor pra gente. Não, é totalmente desconfortável. Muito e totalmente... Em certas situações, isso... querendo ou não, dá uma sensação de medo também pra gente. Dependendo do ambiente que você tá. Exatamente, depende do ambiente que você tá. Eu acho que, assim, você tá numa entrevista de emprego, por exemplo. Isso pode ser
você falar com quem você se relaciona pode ser um motivo de não te escolherem. Só que você também não pode negar quem você é. Sim, é verdade. Então, você fica ali numa Entre situação... a cruz e a espada. Exatamente. Porque às vezes você precisa muito do trabalho, né? E você fica pensando, será que eu vou omitir essa informação? Porque você precisa tanto do trabalho que você tem medo. Porque dependendo da empresa que você está se candidatando ali, né? Porque tem empresas, né, hoje em dia que são tranquilas em relação a isso. Mas não é o mundo ideal, né? A maioria das empresas não são. Dependendo de onde você entra ali, tem sempre um viés muito heteronormativo, né? Sim. Então, eu acho também que volta muito em dores, né? Você já pensa assim, já passei dessa fase. Só que chega em alguns momentos da sua vida que você tem que passar de novo por essa fase do tipo, por que eu preciso omitir sobre quem eu sou se o que eu sou é normal, é natural? E aí você, dependendo do ambiente que você tá, você se sente também às vezes com medo de demonstrar quem você é, né? De falar sobre a sua vida pessoal, de com quem você está se relacionando, enfim. Eu acho que também tem a questão de quando chega realmente esse momento, né? A gente tá falando aqui dentro de um olhar muito, muito pessoal, né? Nós duas somos mulheres cis e somos lésbicas. Sim. Mas se a gente for pensar... em pessoas trans. Em pessoas trans, por exemplo, pessoas não binárias e afins, triplica. É uma outra questão, né? Sim. E que realmente a gente, quando eu digo, tipo, a pessoa Larissa e a pessoa Juliana, a gente não consegue, de forma alguma, alcançar o que é essa situação de, tipo, sair do armário, enfim, nessas situações de, tipo, trabalho, amizades e novos ciclos sociais. Em relação a pessoas trans. A gente não consegue alcançar isso. Sim. Mas a gente imagina o quão difícil também deve ser, porque eu acho que não é nessa questão de com quem você mora, mas dentro da questão que você falou, de tipo assim, eu vou tentar, tipo, palmear essa pessoa porque eu preciso que ela, entre aspas, admita pra mim o que ela é só pra eu poder ter certeza, sabe? E aí eu acho que o medo que a gente sente também é de como essas relações podem mudar, né? As pessoas podem se afastar. Eu acho que nem tanto isso também. Eu acho que é mais em relação a... Porque quando você sabe quem você é, assim, também eu tô partindo do ponto de que você não tá inseguro em relação à sua sexualidade. Sim. Porque se a gente for também exemplificar pessoas, talvez, que não tenham essa segurança toda, né? Que tá começando a se entender, realmente. Aí eu acho que virou um drama em relação a isso. Mas se a pessoa ali que você tá começando a se relacionar em relação à amizade, enfim, não te aceita, que é uma palavra também meio horrível, que ninguém tem que aceitar nada. Mas enfim, se a pessoa não compreende quem você é, o problema é dela. Assim, é o que eu acho, assim, não merece que você seja amiga. Você volta muito pra esse lugar mesmo de dor, né? Que você já passou e você sempre tem que voltar, dependendo da fase da sua vida. Também tem a questão que fora do ambiente de trabalho também, de às vezes você tá com a sua namorada, e aí você pensa, meu Deus, será que eu posso andar de mão dadas com ela aqui nesse lugar? Pode ser que não seja seguro, né? Porque a gente tá vivendo um momento agora, não só no Brasil, mas no mundo, de uma loucura, né? De uns anos pra cá tem sido bem difícil. Fascismo o nome? Fascismo o nome. Então É complicado, você pensa assim, eu vou andar de mão dadas com a minha namorada, mas pode vir um maluco aqui do nada, me dar um socão na cara, tu não sabe nem de onde que veio, tacar alguma coisa na sua cara e... Aí você pensa, nossa, eu vou ter que ter mais uma questão pra resolver aqui. Às vezes não necessariamente vai te agredir fisicamente, mas te agride verbalmente. Não, e com olhares também, com olhares, sim. Porque, querendo ou não, é uma... A gente sente, né? Que eu me sinto assim. Mas, acho que eu diria na defensiva, em relação a homens, né? Então, tipo, quando homens vêm perguntar pra mim, fazer esse tipo de pergunta, né? Tipo, ou afirmações, o que é pior, né? E seu marido trabalha com o quê, sabe? Tem muito. Tipo, por que você pressupõe que eu tenho alguém? Mas eu acho também que é um jogar verde. Não, total, amor. Total. Só mas que também por que a me pessoa se irrita. interessa tanto, né? Mas... É porque você não tem o mínimo de intimidade. Eu acho que são pessoas que você não tem intimidade nenhuma, né? Só que assim, já me irritou. Porque se você tem intimidade, a pessoa já sabe, eu acho. Você vai conversando e naturalmente você vai falando. Mas já me irrita daí. Sim. E aí, também tem essa questão, né? Tipo, eu falo, não tô nem aí, sabe? Porque é isso, não tem como eu não... eu omitir, de certa forma,
Sua sexualidade. E tipo assim, de eu estar me relacionando com alguém que eu amo. Mas, por exemplo, no Uber, porra. É constrangedor. E aí? Totalmente constrangedor. Sabe? Até aconteceu um caso... Tipo assim, o cara tá me levando em casa. Sim. E aí ele tipo... E tal. Ai... Até aconteceu um caso uma vez que a gente pegou um Uber, eu e Juliano, já tem muito tempo isso. E aí ele levou a gente, só que eu trabalhava no lugar, aí ela parou, fez a parada ali onde eu trabalhava, a gente entrou, e o cara tava de cara feia e tal, e foi ficando constrangedor, e ele levou a gente pra casa. Só que teve uma outra vez que eu fui pegar o Uber e esse mesmo cara aceitou. E aí quando eu entrei no carro, a primeira coisa que ele me perguntou se Juliana era minha irmã. Aí eu pensei, calculei e falei, não, ela é minha irmã sim. Mas é porque o cara já sabia que a gente se relacionava. Ele me perguntou isso e eu com medo respondi. Mas depois eu fiquei pensando, por que eu falei que não? Ai, amor, eram épocas muito mais turbulentas do que a gente tá vivendo agora, né? Ali numa... E o cara 2018, era 5 vezes o meu tamanho. E olha que eu sou grande. Assim, eu acho que dentro dessas situações... justifica. É justificável, sabe? São mecanismos de defesa que a gente tem que é justificável, mas é triste. Sabe? Não, é totalmente triste, sabe? Só que Você sente um lixo depois, né? Porque, tipo assim, parece que a gente tá se escondendo. Mas, mas eu acho que a gente tem que ter a cabeça tranquila de entender que isso não é omitir, né, quem a gente é. É realmente, gente, segurança. Realmente uma questão de segurança, sabe? É necessário fazer isso, tá, gente? Porque... Não, façam isso pra gente lutar, a gente tem que estar viva. Sim. Pra gente correr atrás do que a gente quer pra fazer com que as coisas mudem, a gente tem que estar viva. Sim. E essas decisões, né, que a gente toma, sendo elas tristes igual a essa, ou realmente a decisão que a gente toma ali em segundos de responder, né, uma pessoa ali que pergunta, né, com quem que você relaciona no trabalho ou algo do tipo, é muito pequena para as pessoas que são héteros, né? Elas não têm que pensar sobre isso, elas não precisam ter esses segundos de, enfim, 1000 sinapses acontecendo ao mesmo tempo pra gente saber o que a gente vai perguntar, porque a gente já tá pensando no que a sua resposta pode desenrolar, sabe? A reação e etc e tal, Eu trabalhava também num ambiente que era muito heteronormativo e uma vez um cara falou pra mim, né? Ah, você é lésbica porque você tem traumas com seu pai? Isso é muito boa. Aí, dessa vez eu não fiquei calada, né? Discuti bastante com ele. Mas você sofre essas microagressões, né? E isso é o que deixa a gente, querendo ou não, né? Deixa a gente psicologicamente afetado. E aí, às vezes, você prefere até evitar que chegue nesse nível. Mas eu fico pensando muito em, tipo, nossa, se ser lésbica fosse ter um problema com o pai, amor, todo mundo esqueça. Tá? Não existia uma hétero pra contar a história. No Brasil, amor, eu tenho umas 2 no máximo. Mas tem essa... a gente fica muito desgastado, né? Emocionalmente, né? Psicologicamente falando, porque a gente tem que lidar com essas merdas que as pessoas falam e com realmente essas ações que a gente vai ter que ter ali ao longo do nosso dia, né? Porque assim, se a gente for parar pra pensar, do dia que você, sei lá, tipo, contou pra uma pessoa sobre a sua sexualidade ou sua identidade de gênero, né? Tipo, uma pessoa, não tô falando, tipo assim, ai, seus pais, ou algo do tipo. Tipo, não, uma pessoa que realmente era importante, você falou isso com ela. Quantas vezes depois você teve que, sabe, falar novamente isso? Então é realmente muito desgastante pra totalmente. gente. Até quando a gente vai viajar, às vezes a gente pensa assim, pô, a gente tem que escolher um lugar... Nossa, isso é um porre. A gente tem que escolher um lugar que que a gente não vai passar por constrangimento. Sim. Porque a gente tá indo pra se divertir, a gente quer relaxar, a gente quer descansar da rotina que a gente tem. E a gente precisa pesquisar bastante o lugar pra saber se aquele lugar ali, ele não pra saber se aquele lugar, na verdade, é um lugar seguro, né? Porque, imagina, tu tá querendo sair da rotina, tirar férias ou viajar um final de semana pra você dar uma relaxada, tu chega no lugar, tu sofre homofobia. Então a gente tem que pensar em várias outras coisas que pessoas héteros não pensam. Tipo, a gente vai viajar, eu vou pedir um quarto pra 2 pessoas. Tipo, a pessoa vai ver que tá eu e a Larissa. Aí a gente vai chegar no quarto e vai ter 2 camas. Gente, eu vou querer morrer.
Desculpa. Até peço perdão de falar isso. Mas assim, eu vou ter um desgaste. Mas acho que o quarto a gente escolhe a cama e tal. Não, sim, mas são coisas que podem realmente acontecer, sim, sabe? pode, com certeza. Porque já pressupõe que talvez a gente seja amigas. Sim, e tipo, Com quando foi viajar eu e o meu amigo pra São Paulo, tipo assim, o Thiago, uma bicha, eu, uma sapata. A partir do momento que eu colocava os dados dele, tipo, em determinados sites, você, tipo, a primeira opção que eles davam era uma cama de casal. E, tipo, tudo bem, porque, tipo, eu e o Thiago, a gente dormiu realmente na mesma cama. Mas assim, sabe? Se fosse pra escolher, a gente ia escolher cada um dormir na sua caminha. Eu pensei que tu ia chegar lá com ele e ia ter vários corações. Nossa! Tá ligado? Aí aqueles cisnes em formato de coração. Nossa. De toalha em formato de coração. Ia ser muito engraçado. Ia ser ótimo. Mas sim, a gente fica pensando várias coisas porque, de uma certa forma, também tem a questão de se autopreservar, né? Tem coisas que a gente não quer passar e a gente tem que pensar milhões de vezes antes pra não passar por essas situações, que é muito problemática, né? Eu acho que o que vai acontecendo, assim, né, principalmente dentro dessa questão desse privilégio hétero, né, de não ter que pensar nessas 1000 coisas que podem acontecer, é realmente, por eles estarem nesse lugar de privilégio, eles não conseguem pensar... Se colocar no lugar. Pensar no nosso lugar. E às vezes, a gente demorar para poder falar sobre, ou até mesmo, de certa forma, minimizar, né? Tipo, não, sim, eu namoro, mas, tipo, você não fala com... Com quem? Falar a pessoa. Tipo, é a pessoa que eu namoro, ou algo do tipo, não, eu não moro sozinha, sabe? Que são realmente mecanismos que a gente... de defesa, né? Que a gente encontra, né, pra poder se defender. Então, quando a gente vai falar de forma natural, porque é algo, né, enfim, totalmente normal. Então tá, sei lá, sua amiga de trabalho falando, nossa, ontem eu fui sair com meu namorado e tal, a gente foi no cinema e papapá, e a gente viu tal filme, nossa, muito bom. E aí você vai falar de forma natural. Porque é natural. Porque é natural, tipo, nossa, eu também quero ir muito no cinema com a minha namorada. Ela tá falando disso há muito tempo e tal, desse filme. Enfim, e aí fica um clima de merda. Aí faz parte, ó. Não, faz parte. Só que aí o que você faz depois disso, você não sabe? tem que fazer nada, que tem que fazer é a pessoa. Ela que tem que ficar constrangida. Tem que devolver o constrangimento. Não, mas às vezes a gente não tem força pra isso. Às vezes a gente já tá cansado. E aí eu acho que, às vezes, o receio que a gente tem de falar sobre a nossa sexualidade em espaços novos é realmente medo dos segundos após que você falar. Cara, mas eu acho que tem muito mais questões burocráticas. Por exemplo, alugar casa. Pô, é uma parada que eu acho que é muito problemática em relação a isso. Porque você não sabe quem é a pessoa ali, o inquilino. Porque você pode sofrer um monte... E existem já casos, né, em relação a isso. Nunca foi o nosso caso, mas existem essas questões, né, de pessoas que, não vou alugar porque vocês são lésbicas, porque vocês são gays. Existe isso. Então tudo passa por tudo. O que eu penso também é que realmente as pessoas héteros, elas não têm dimensão do quão é difícil em coisas pequenas. Mas será que pra gente poder fazer, sabe? A gente tá falando de héteros aliados ou de héteros... Héteros, no geral. Tá, porque eu acho que nem passa pela cabeça deles. Porque os héteros que são aliados, eles vão apoiar a gente, né? E isso tudo, mas... Dentro do dia a dia deles, eles não vão ficar pensando, tipo, nossa, se fosse uma pessoa LGBT aqui. Porque eles têm privilégios, sabe? Então, eles não vão pensar, por exemplo, no quão é difícil você alugar uma casa se você mora com uma pessoa que é, por exemplo, do mesmo sexo que você. Não o ato de alugar uma casa, mas assim, quem são seus vizinhos? Tipo, essa pessoa que alugou pra você, ela sabe? Tipo, ou ela vai... Achar que é amiga. Ela também vai presumir que são amigas. Ou irmãs. Ou irmãs, enfim. A gente não tem nada... A gente não tem nada a ver, meu Deus. Mas, e várias outras coisas, igual eu falei, tipo, no Uber, ou do seu trabalho, ou quando você sai pra jantar, por exemplo, sabe? Elas naturalmente vão deduzir que vocês são amigas, ou um casal, ou algo do tipo. Eu acho que não. Então, são
pequenas coisas, Eu acho que assim, depende sabe? de como você se apresenta para a sociedade. Mas a maioria das vezes elas vão sempre associar como amiga. Talvez depois elas vão começar a perceber que é casal. Porque eu acho que isso não passa pela cabeça das pessoas. Mas você acha que elas também não pensam que talvez sejam amigas? Porque é mais confortável pra elas Acho pensar? que sim, pô. Por isso que eu perguntei pra você, são héteros aliados ou não? Porque quando o hétero, quando são pessoas héteros aliadas, eu acho que ok. Pode ser que passe pela cabeça dessas. Os outros héteros, que naturalmente são homofóbicos, que a gente vive numa sociedade homofóbica, eles, de uma certa forma, eles veem como uma coisa errada. Sim. Então eles tentam ao máximo florear a parada, entendeu? Por mais que eles entendam que eles possam achar que alguma coisa remeteu a um casal, eles sempre vão querer tratar como amigo, como se fossem amigas, entendeu? Sim. É mais confortável mesmo, É mais né? confortável, eu acho. Pra quem? Pra ele. Porque eu fico pra morrer. Eu acho que aqui a gente acabou falando sobre muitos tópicos em relação a... É mais um desabafo, né? Também, né? É sempre um desabafo. Eu acho também que a gente tem que saber olhar o ambiente também. Eu acho que a gente tem que devolver o constrangimento. Acho que eles que têm que estar constrangidos, porque a gente não tá fazendo nada de errado. Mas eu também acho que a gente tem que saber onde a gente tá. Porque a nossa vida vale mais que tudo. Saber ler o ambiente. Saber ler o ambiente, isso. É uma dica. Espero que, sei lá, a gente tenha conseguido passar alguma coisa pra vocês. Não sei, né? Acho que a gente sempre passou. bom. Ou não. É isso. Mas a gente sempre gosta de ouvir vocês, então deem mensagens pra gente sobre esse episódio lá no Instagram. E é isso. E no TikTok também. Gente, a gente tá lá no TikTok, você acredita? Todos são Labres Podcast. Todos são Labres Podcast. Essa conversa, ela acaba aqui. Mas continua com vocês. Até o próximo Labres Podcast.